Pai, muito obrigado por mais esta semana, por mais esta terça-feira. Obrigado por mais esse tempo junto da tua palavra. Obrigado por esse tempo de mesa, por esse tempo de aprendizado. Obrigado porque o Senhor nos permite, como família espiritual, como discípulos da tua casa, crescer em graça, crescer em conhecimento. Prepara, Senhor, agora a nossa mente e o nosso coração para entender o seu propósito em todas as suas palavras. Obrigado, mais uma vez, meu Deus, muito obrigado por este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Minha gente querida, hoje nós vamos estudar juntos Mateus capítulo 25. Na medida do possível, Bíblia, naturalmente, caneta, papel na mão, notebook, iPad, computador, celular, faça o que você puder de anotação. Lembrando que assim que a aula ficar pronta, porque ela é renderizada, disponibilizada para o clube e você pode assistir de novo, também sobe o meu PDF de anotação pessoal para a aula, ok? Todas as anotações, todas as observações que eu faço para a aula, eu disponibilizo depois, do jeito que eu estudei, na forma com que eu li, na forma com que eu fui compondo o entendimento do texto, eu vou compartilhando com você para que você tenha em mãos o material e desenvolva isso para o seu próprio estudo e continuação e entendimento pessoal, ok? Muito bem. Mateus, capítulo de número 25, texto conhecidíssimo. Nós dividimos esse capítulo 25 de Mateus em blocos. Então, o primeiro bloco dele vai dos versículos 1 ao 5. Então, eu vou ler agora dos versículos 1 ao 5, ok? Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 5. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejaram todas e adormeceram. Esse é um texto muito conhecido. Jesus está numa sequência de semelhanças e comparações ao reino de Deus. Nós não podemos esquecer que desde o capítulo 19, com quem e para quem ele está falando. Então, ele está respondendo a fariseus, ele está respondendo a saduceus, ele está respondendo aos seus discípulos, ok? Ele está gravitando, ele caminha entre passado, presente e futuro dentro da profecia. Então, é interessante a forma com que ele considera. A partir do capítulo de número 23, por ali, aproximadamente, quanto mais próximo do fim Jesus vai chegando, vai se aproximando, mais intenso são os seus discursos, mais intenso é a sua declaração sobre as coisas do fim. Mais uma vez, ele está falando sobre o reino de Deus, e que esse reino de Deus é como 10 moças virgens, que com as suas lamparinas na mão saíram para saudar o noivo. 5 delas eram tolas, 5 eram prudentes, né? As tolas não levaram óleo como reserva para se reabastecer as suas lamparinas, mas as prudentes, pensando nisso, elas carregaram as suas vasilhas com óleo, e a Bíblia diz que o noivo demora um pouco. Então, olha, eram todas virgens, todas com lamparinas, todas estavam esperando o noivo, todas tosquenejaram, mas a diferença é que as prudentes tinham depósito, as loucas não tinham depósitos, não é? Então, diferente do que normalmente se imagina ou se conhece, essas moças virgens, elas não são a identificação da noiva ou da esposa. Então, preste atenção. Elas estão esperando o noivo para conduzi-lo à noiva. Elas estão esperando o noivo para conduzir a noiva, para que a noiva se conecte com o noivo, com o esposo,
ok? Então, elas não identificam a noiva ou a esposa propriamente dito. Essas virgens, elas são a prefiguração daquilo que nós reconhecemos ministerialmente como fidelidade e responsabilidade ministerial na condução da igreja. Nós temos uma referência no livro do Apocalipse, capítulo 14, do versículo 1 ao 5, onde homens eles são apresentados como virgens. E isso fala de santidade, isso fala de fidelidade. Então, as 10 virgens aqui, que são 5 loucas e 5 prudentes, elas são uma representação dos 5 ministérios que conduzem a igreja, ok? Nós estamos falando de Efésios 4 e 11. Deixa eu abrir aqui rapidinho e ler para você. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. O versículo 11, tá? Você pode abrir. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, ok? Qual é o propósito disso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ok? Aqui nós temos uma representação. Assim como nós temos 5 ministérios representados nestas virgens, que são prudentes, preparados, fiéis ao Senhor, ok? Na condução da igreja, consequentemente também, do outro lado, nós teremos 5 ministérios, loucos, imprudentes, inconsequentes e despreparados. Assim como existem ministérios que conduzem, e a Bíblia diz, aperfeiçoando os santos, existem ministérios que conduzem inconsequentemente, totalmente despreparados, fazendo-se perder uma geração inteira por ministérios irresponsáveis e inconsequentes. Ok? A igreja pode estar, ou o ambiente ministerial daquilo que se chama igreja, pode estar sendo ou conduzido de forma prudente ou conduzindo de forma louca. Temos o apóstolo prudente, temos o apóstolo louco. Temos o profeta prudente, temos o profeta louco. Temos o evangelista prudente, temos o evangelista louco. Temos o pastor prudente, temos o pastor louco. Temos o mestre prudente, temos o mestre louco. Ok? Então, são ministérios que conduzem a igreja. São ministérios aprovados por Deus. Nós temos os ministérios que Deus aprova na condução da igreja. E eles, como que nós sabemos que o ministério está aprovado para conduzir a igreja? É o que Paulo dá a partir do versículo 12 até o 14, o aperfeiçoamento dos santos. Essa é a evidência de um ministério que capacita e conduz com responsabilidade. Então, outro ponto importante aqui a considerar nesse capítulo, nós precisamos olhar para entender tudo o que está acontecendo nos bastidores, nesse instante aqui, nesse ambiente do casamento. Ok? Então, essa primeira parte eu preciso deixar aqui para vocês. 5 ministérios prudentes, 5 ministérios loucos. Se você pode olhar para a minha mão aqui um pouquinho, estes 5 ministérios, quando prudentes, representam a mão de Deus que conduz a igreja. É a mão de Deus que conduz a igreja, ok? Na entrada do lugar santo, quando você olhava para o tabernáculo, logo que você passava pelo átrio, assim que você passava pelo altar de sacrifício, pela pia de lavatório, você olhava para o lugar santo que tinha 5 colunas. Você atravessava, o sacerdote atravessava essas 5 colunas para ficar entre o santo e o santo dos santos, onde tinha a mesa com os pães asmos, cheiro doce e gosto amargo, o castiçal e o altar de incenso, ok? São as colunas que conduzem à revelação da igreja, certo? E você pode dispor esses ministérios desta seguinte forma. Olha aqui para minha mão, o polegar, apóstolo, o indicador, profeta,
Por que o indicador profeta? Já vou explicar para você. O polegar apóstolo. Por que o apostólico está aqui? Porque ele pode acumular todos os outros ministérios. Então, de uma forma leve, sem fazer força, o dedão ou o polegar é o único dedo da mão que pode alcançar todos os dedos livremente. Os outros não podem sem pressão. Consegue perceber? O apostólico envolve todos os outros ministérios. O indicador, aquele que aponta, ó, assim diz o Senhor, vem o profeta. O dedo do meio, que é o dedo do evangelista, ele é o maior dedo da mão, tá vendo? Maior dedo da mão. Ministério evangelístico e missões, ok? Ele abrange tudo, ele é extremamente amplo e gigante. Aí nós temos no anelar, que eu vou usar com essa mão aqui, ó, onde está a aliança, aonde está o anel. Essa aliança aqui, ó, o anelar, né, representa o pastoral. Por que o pastoral? Porque é o anel da exposição. Pastores têm uma aliança com a igreja. É visto de longe o seu compromisso. E ele fica assim exposto na sua integridade, fidelidade, responsabilidade, compromisso. Ok? E o minguinho, o dedinho pequenininho, ele representa o mestre. Ele pode parecer o menor de todos, mas o nível de profundidade, ó, de alcance, ele vai lá no profundo e traz os mistérios de Deus. Agora, presta atenção aqui na minha mão. Todos os ministérios conseguem, na representação dos dedos, se colocar de pé individualmente. O apóstolo se levanta, o profeta se levanta, o evangelista se levanta, o mestre se levanta. O único dedo que sozinho não se levanta é o indicador. Ó. Você pode tentar fazer a força necessária, ele não se levanta sozinho. Porque para que o pastor responda com propósito tudo que ele carrega, ele precisa ter todos os ministérios ao seu lado. Todos precisam estar presentes. Isso aqui não são títulos. Isso aqui não é necessariamente títulos. Existem pastores de igreja que precisam reconhecer que a visão apostólica pode estar sobre o irmão, que no máximo ele chega à portaria da igreja, mas ele tem a visão apostólica de condução. Ele tem a visão. E assim com o profeta, e assim com o evangelista, e assim com o mestre. Todos são juntos. Todos devem trabalhar juntos, estão juntos. A cada culto, a cada reunião, esses 5 ministérios precisam operar. A partir do altar e em todo o ambiente da igreja. O apostólico aparece dando direção e destino, dando fundamento e base, estruturando visão, cultura e linguagem. O profético vem através da revelação dos escritos e dos textos que mostram a verdade de Deus para esse tempo. Existe um momento da evangelização onde Cristo é revelado e a oportunidade das pessoas aceitarem é oferecida. O pastoral agrega junto da mesa e traz as pessoas, porque o pastor ele não empurra porque ele não obriga, ele não arrasta porque ele não constrange, ele guia, ele vai à frente mostrando o caminho. E precisa, a partir do altar também, comunicar-se com sabedoria e excelência aquilo que envolve a vida de Deus e a vida da igreja. Ok? Assim como nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres prudentes que conduzem a igreja, infelizmente, nós temos indivíduos com a mesma credencialidade conduzindo pessoas para a perdição. Certo? Vamos lá. Fica esse extra para você aí. Pega e ministra lá na próxima reunião que você tiver de pastor, obreiro, líder, ministério, ensina isso lá para eles. Um outro ponto aqui que eu quero considerar com vocês é o seguinte. Vamos olhar para essa história e vamos entender na história como funcionava o costume naquela época, o costume antigo, né, a respeito do casamento. Então, o casamento judaico nos tempos antigos, nos dias de Jesus, ele acontecia em 3 fases, ok? A primeira fase era chamada de a fase da promessa. E a fase da promessa no casamento judaico é quando os filhos já eram prometidos dentro de casa, entre os pais, ok? Os filhos estavam prometidos, os filhos eram prometidos entre as famílias. Então é chamado de a fase da promessa. Aí nós temos a segunda fase, que é chamado de a fase do desposar.
E a fase do desposar, na cultura do casamento judaico nos dias de Jesus, é quando o casal celebrava os seus votos diante dos juízes e das famílias, porém, a noiva regressava para casa e permanecia à espera do noivo, que a deixava para ir preparar o lugar, e então voltar para levá-la consigo. E aí, então, terceira fase do casamento, nesse modelo, é a fase onde o regresso do noivo acontecia. E assim que ele estivesse preparado o lugar, o noivo voltava para tomar a sua esposa efetivamente, e uma grande festa, né? As bodas era oferecida a todos e durava aí até 7 dias. Nesse regresso do esposo, as virgens o esperavam no caminho para conduzi-lo à esposa. É toda a visão estruturada dos Salmos 45. Quando você for ensinar isso aqui, você precisa focar junto os Salmos de número 45. Essas virgens também, elas eram chamadas de amigas do esposo, amigas da esposa. Elas não eram a esposa, mas elas os conduziam ambos para o encontro. Por essa razão, que essas virgens aqui, elas são tipos de ministérios que preparam a esposa para o seu esposo e vice-versa. Eu vou precisar registrar aqui com você, porque eu acho que é pertinente. Eu citei o Salmos 45, não vou lê-lo todo, porque ele é gigante. Ele é um salmo bem extenso, de uma certa forma, extenso em condição de comentar, mas eu vou destacar para você só o versículo 14, que diz assim, ó: levá-lo-ão ao rei com vestidos bordados, as virgens que o acompanham trarão a ti. Então, Jesus, que é o verbo, ele era extremamente bíblico em todas as suas considerações. Ele era extremamente bíblico na sua fala. Então, o que ele fala tem a sombra profética daquilo que o Antigo Testamento falou sobre eles, né? O versículo 2 fala sobre a prudência e a loucura. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Observe que todas elas traziam lâmpadas, todas elas eram virgens, todas elas estavam esperando o esposo e todas elas dormiram. Os versículos 3 e 4 seguem dizendo: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas junto com as suas lâmpadas. A loucura e a insensatez acontece porque 5 delas não foram vigilantes em guardar o depósito do azeite. Então, nós podemos dizer que o livro de Provérbios diz que o espírito do homem, o azeite, né? Esse azeite, a lâmpada, o espírito do homem, eles perderam a capacidade quanto ao espírito de perseverança. Faltou força, faltou esperança, por isso o desespero. Porque o grande desafio não é o começo. O grande desafio é terminar. O grande desafio é ir até o fim. A total falta do depósito fez com que elas não suportassem a prova do atraso e a prova das circunstâncias adversas. A diferença entre elas é uma coisa só: o depósito. Muitos ministros e muitos ministérios estão ruindo porque o seu depósito é fraco, o seu depósito é pouco. O seu depósito de esperança, o seu depósito de graça, o seu depósito de força, o seu depósito de perseverança. Basta um atraso na promessa, o ministério está comprometido, já não se prega mais com o mesmo amor, já não se ensina com o mesmo afinco e dedicação. Basta alguma circunstância adversa e a igreja sofre por causa da incapacidade dessa virgem ou desse homem em sua fidelidade para com o ministério que recebeu, de se recuperar das adversidades, de manter perseverante a sua atitude em conduzir, de manter-se fiel à esperança do retorno do noivo. A diferença aqui é o depósito que faltou. Aí o versículo 5 diz: e tardando o esposo, todas adormeceram, todas caíram do sono. O atraso do esposo
era a prova final da capacidade daquelas virgens em esperar. Nós temos aqui uma poderosa conexão com a história dos dois servos de Mateus 24, que eu ministrei na semana passada, é só voltar lá e ler. Os dois servos que servem para essa conexão com as virgens, porque os dois servos falam de serviço com responsabilidade e serviço com negligência. Mateus capítulo 24, versículos 45 até o 51, você lê lá no capítulo 24. Então, observe que a fidelidade ela não é vista do ponto de vista das fraquezas e da humanidade dos ministros. Ok? Preste atenção. A fidelidade não está sendo avaliada ou pesada do ponto de vista das fraquezas e da humanidade dos ministros, que também são seres humanos como todos os outros. A única diferença é que o Senhor os separou para o altar e essa luz, essa visibilidade do altar apenas aumenta a responsabilidade em liderar e em conduzir. Também estamos lutando para chegar lá. Mas a observação quanto à fidelidade é pela total falta de manutenção quanto à perseverança e à esperança. Eles negligenciaram em manter o depósito da esperança. Isso fala de manter viva a unção do Espírito Santo em nós. E ainda que as pessoas estejam ansiosas no meio da congregação, seja lá essa congregação, nossa família, nossas relações de amizade, nossa célula ou pequeno grupo, nossa congregação ou grande, aquele que conduz e prepara o caminho não pode perder o depósito da unção do Espírito Santo que mantém a esperança de pé. E quando a gente trata de unção na Bíblia aqui, nós estamos falando de aptidão, nós estamos falando de habilidade. O processo da unção, gente, é extremamente perigoso. Muitas vezes as pessoas vão para a oração e falam, Senhor, unge a minha vida, me faz ungido perante o Senhor. Você sabia que o processo da unção é extremamente perigoso? Extremamente perigoso. Nós temos uma lição muito clara entre Saul e Davi, porque a unção ela vem para revelar aquilo que há no coração da gente. E a unção também vem para revelar aquilo que nunca existiu no coração da gente. Quando você olha, parece tudo igual. Então Deus libera uma unção sobre todos. Quando a unção bateu na cabeça de Saul e chegou no seu coração, revelou um homem perseguidor de gente pequena e assassino de ministérios. Mas quando a mesma unção bateu na cabeça de Davi e chegou no seu coração, mostrou um homem extremamente humilde, um homem extremamente humano, mas também totalmente dominado pela capacidade de se arrepender. Entendeu? Pastor, o que aconteceu com fulano depois que, nossa, ele era tão ungido e de repente caiu, de repente pecou, de repente sumiu, de repente roubou, de repente destruiu com tudo? Sempre foi assim. Só não havia a unção, que é a habilidade para mostrar. Eu sempre conto uma história bem interessante. Uma certa ocasião, eu estava assistindo o filme do Homem-Aranha. Sabe o primeiro filme do Homem-Aranha? Pois bem, sabe quando o Peter Parker vê que o tio ele é baleado por aquele ladrão que está em fuga, né? E morre. Antes de morrer, ele tenta falar sobre o poder, né, do Homem-Aranha que ele está carregando. Aí o tio, acho que é tio Ben, Uncle Ben, né? O tio Ben, fala assim para ele, Peter, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Gravei isso. Um dia, eu estou assistindo o Faustão. Estou assistindo o Faustão, do nada, chego no hotel para pregar, quando ligo a televisão, era o Faustão. De repente, o Faustão está entrevistando um ator, na época era muito famoso, e o Faustão perguntou assim para esse ator, você também mudou com a fama? Porque muita gente, quando fica famoso, perde a cabeça, é um cara estúpido, violento, inacessível, uma pessoa estranha. E esse ator respondeu assim para o Faustão, não, Faustão, ninguém muda com a fama. As pessoas sempre foram assim, eles só não eram famosos, eles só não tinham habilidades. O Espírito Santo falou comigo no quarto do hotel, isso tem muitos anos, e disse assim, Benhur, troca a palavra fama por unção. Eu falei, como assim, Senhor?
Não é que as pessoas mudaram. Você tem um diácono, leva ele ao presbitério, certo? De repente você descobre que esse presbítero, ele é um potencial divisor do ministério. E se levanta contra você e você diz assim, o que mudou nele? Não mudou nada. Ele é divisor desde que estava na porta. Ele só não teve oportunidade da unção para revelar o coração dele. As pessoas não mudam. Elas são isso. Só não estavam ungidas. O ambiente da unção é um ambiente de luz. Luz, luminosidade. Ok? O fato do atraso do esposo aqui, que é uma espécie de provação para ministros e ministérios que estão no exercício de preparação da esposa, é para expor a autenticidade da unção. Fica exposto à autenticidade da unção que eles carregam. Ok? Então fica tranquilo, fica tranquilo. É um equilíbrio. Tem louco e tem prudente. Aí nós temos os versículos 6 e 7. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O horário natural da vinda do esposo não era à meia-noite. A meia-noite era o horário da cerimônia em si. Então o horário deveria acontecer um pouco antes. Ok? O horário em que o noivo chega lá era um horário avançado, já além do horário estipulado para que ele pudesse chegar. Certo? Então, devido a esse atraso, exigia um depósito de azeite a mais. E é aqui nesse ambiente do atraso que ministérios são provados. Consequentemente, ministros e ministérios são provados. Então, quero que você guarde uma chave de revelação poderosa para você aí, como ministro, como pastor, como pastora, missionário, missionária, líder, seja quem for que está comigo aí hoje online, nesse instante, e até aqueles que vão assistir depois. Duas unções, guarda aí, duas unções, ok? A primeira unção acontece na mente, a segunda unção no coração, ok? A primeira unção da mente é a unção da primeira milha. A unção do coração é a unção da segunda milha. Tudo está conectado. Você conseguiu entender a primeira milha, mas você acha que está no atraso? Anda com ele mais uma milha. Quando a sua capacidade intelectual não lhe servir, não lhe ajudar mais, porque está difícil de entender a realidade que você enfrenta, sonda o seu coração. Quando a capacidade intelectual de Davi, do Salmo 139, vai falhando, e ele tentar explicar, e ele fala, é muito longe, os pensamentos são muito altos para mim. Ele termina dizendo assim, quer saber de uma coisa? Sonda o meu coração. Vê se há um caminho mau. E se há, tira. E me dê os teus caminhos, Senhor, que são eternos, que vão me fazer chegar na eternidade. Então, a primeira milha, a primeira unção acontece na mente, a sua habilidade de saber. Aí você sabe sobre Deus, sabe sobre fé, sabe sobre vida com Deus. Mas a segunda unção, que é a unção da segunda milha, tem que descer o seu coração. Porque quando a adversidade chegar, quando o atraso acontecer, o teu coração te segura. Porque é do coração que flui todas as fontes. O coração é o nosso lugar de intimidade, o nosso coração é o nosso eu interior. O coração do homem e da mulher é o assento da soberania de Deus. Ok? É aqui, ó, quando essa unção é depositada no coração. Quando essa unção de entendimento sobre a esperança, ela alcança o nosso coração, é esse depósito no nosso coração que vai nos levar mais além. Por mais que você não consiga intelectualmente explicar, alguma coisa que aperta o seu coração e queima, e te renova em convicção, e você diz assim, cara, eu não sei explicar, tá aqui, ó. Eu só sei que eu preciso continuar. Porque tem muita gente dependendo do que o Senhor me deu. Eu só tenho que continuar. Ok? Depois, se você tem alguma coisa para guardar, guarda sempre o teu coração.
É aqui, ó. O que você tem que guardar? Não, guarda a sua intelectualidade. Vê se você ainda continua sendo bom de memória. Guarda todos os princípios exegéticos. Não, não, não. Guarda o teu coração. Porque você vai precisar dele para terminar a jornada, caso o atraso do noivo te coloque em desespero. Né? O versículo 8 diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As pessoas que não têm depósito e não são acostumadas a pagar o preço da sustentabilidade do dom espiritual, eita, são marcadas por um constante desespero. E a culpa, né, de ver a lâmpada apagando, ela não pode ser atribuída a ninguém mais, a não ser a si próprio, a não ser a si próprio. Então era muito confortável, olha, resolve aqui para nós e dá do vosso azeite. Então, você consegue perceber virgens loucas pelo ato desesperado que elas têm. E da transferência de culpa. Não está fluindo porque a culpa é sua, porque a culpa é do outro, porque a culpa é de A, porque a culpa é de B. É muito perigoso ministérios que só copiam e colam métodos. Os métodos ajudam, mas não é toda a visão. É muito perigoso esse negócio de copiar e colar, pegar demais do outro. E não há preço pago por nada dentro da visão, da cultura e da linguagem daquele ministério. Isso é um sinal de desespero, que o depósito, né, a manutenção do depósito do dom espiritual não está sendo respeitado. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Não se esperaria outra resposta das prudentes. Está no texto, as prudentes são prudentes. Elas valorizam o seu depósito e conhecem a fonte de reabastecimento. Cuidado para você não levar sobre a sua vida, seja dom ministerial, seja chamada, propósito, igreja, lutas e batalhas que não te pertencem. Algumas pessoas se envolvem em circunstâncias tão adversas e você já está tão focado em um propósito de avanço e cuidado que aquilo vai tirar dias de você ou vai te tirar períodos de reflexão do que você já está fazendo com propósito. E se você não for vigilante, isso é um sequestro ministerial. Se tudo aquilo que você tem para fazer já está resolvido e a solução já acontece, já está fluindo, você tem até tempo para olhar os conflitos de um ou outro, mas cuidado para que isso não lhe pese no final. Então, as irresponsáveis diz: dá do vosso azeite para nós. E a prudente diz assim: vai me faltar, meu amigo. Porque comprar azeite demora. Isso não é vendido na porta da entrada do reino. Por quê, pastor? O que é a providência do azeite na Bíblia? Segundo Reis 4, 6 e 7. Lembra da viúva do azeite? O azeite é a presença do milagre de Deus que a gente carrega. O azeite é fruto de um milagre na obra de Deus. Então, algumas pessoas olham para mim e para você e vê a gente desfrutando da provisão do milagre de Deus através de um dom de uma unção sincera, em que a gente conduz pessoas, seja a nossa família, sejam nossos amigos, seja a nossa célula, nosso pequeno grupo, nossa congregação, nossa grande catedral. Então elas olham para nós e dizem: dá-nos um pouco disso. E você diz: cara, não dá para ser negociado isso, porque isso é um milagre. Isso é uma provisão de Deus por uma fonte de quem confia, de alguém que se disponibiliza os seus vasos para que sejam cheios. A origem e o fruto do azeite é um milagre de Deus. Versículo 10. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quer dizer, as prudentes preparadas tinham seu azeite. Então o depósito estava lá. Por essa razão, elas entram tranquilamente com o esposo e a porta se fecha. Não é? Vamos continuar. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, Senhor. Quer dizer, de forma previsível, com atraso, lhes custou a vida. As outras 5 chegam e não encontram a porta aberta. Então, o segredo de seguir em frente, ministros e ministérios, não é o clamor,
Mas a perseverança, gente. Abre-nos a porta, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Não é o clamor que abre a porta. Tem dias que você não tem força, porque a circunstância e a adversidade te silencia. Mas ainda no teu silêncio, o teu depósito tem que estar mantido, porque o que abre a porta é a perseverança e o depósito, e não o clamor. Então, a perseverança, pois aquele que insiste na perseverança não precisa de vãs repetições. Você não tem que ficar dando satisfação. Você não precisa de vã repetição. Você não precisa de clamor religioso institucional, porque você está com um depósito do milagre de Deus. Quando se compra azeite depois da hora marcada, quando se grita, quando se clama, né? Uma vez que a hora marcada já foi, até o dinheiro pago é um desperdício e é tempo perdido. Tempo perdido. Versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Quem tentar por clamor e vã repetição bater a porta sem depósito, pode até ser uma virgem, pode até estar à porta, pode até ter lâmpada, pode até ter estado no grupo, mas não passará de um desconhecido. A irresponsabilidade com o depósito da esperança, a força na perseverança. Algumas pessoas não entendem. É como um desconhecido, é um desperdício, está se perdendo literalmente o tempo. Pode ser uma virgem, pode estar na porta, pode ter a lâmpada do homem é o seu espírito, mas o azeite é o processo do servir, e a gente vai ver lá na frente, porque tudo está conectado ao princípio do servir, né? Você vai descobrir hoje, por exemplo, que as pessoas podem perder o inferno, não é porque pecaram. Você sabe que ninguém vai para o inferno porque pecou, né? Ninguém vai para o inferno porque pecou. As pessoas vão para o inferno porque negaram a Cristo e deixaram de servir. Pessoas perderão o céu porque nunca serviram a ninguém. Tá no texto, eu me antecipei, mas agora você que conhece o texto já faz sentido para você. Você pode ser a virgem, pode estar na porta, pode ter lâmpada, pode estar no grupo, mas se não tem o depósito da esperança e da perseverança, não passa de um desconhecido. Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Eram as mesmas virgens, porém eram as loucas. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui o processo da vigilância sempre vem antes da vã repetição. Primeiro é vigiai, depois é orai. Não adianta clamar e orar muito se não há vigilância quanto à sua perseverança. Ok? Então, primeiro é a vigilância, vem sempre antes da vã repetição. Né? Primeiro a gente vigia, depois a gente ora. Tanto para o arrebatamento da igreja dos vencedores, como para a manifestação do Cristo a Israel e às nações na sua segunda vinda, será importante o quesito vigilância, que está conectado diretamente com a perseverança, a fidelidade, a força, a esperança para continuar. Ainda que ele tarde, se tardar, todavia espera-o, porque certamente virá. Né? Agora a gente vai entrar, Jesus começa a dar prática em relação a... quando ele fala sobre as loucas que perdem o acesso pela porta, Jesus dá a prática disso, dizendo, sabe por que elas deixaram de entrar? Então entenda, ele está falando a fariseus, ele está falando a saduceus, ele está respondendo aos seus discípulos. Então Jesus vai dizer, deixa eu falar para você por que elas deixaram de entrar. Por que elas não entraram? Porque a lâmpada do homem é o seu espírito, e a habilidade de servir pela unção, que é a forma com que a gente frutifica. João capítulo 15. Quando a gente fazer o evangelho de João junto, você vai se apaixonar. É impossível estar conectado em Jesus e não dar fruto. Se isso acontece, há uma intervenção radical do Pai que corta e joga fora. Não é nem Jesus. Jesus está dizendo, eu sou Senhor para a salvação, mas se você parar de frutificar, quem te corta é meu Pai. Ai, 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 ai. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida para o meu Pai. Certo? Parou de frutificar, ele corta. A intervenção é de Deus. Tudo tem a ver com o serviço. Certo?
Então vamos lá no versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Veja só, Jesus está dizendo, olha, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens em um ambiente de preparação para o casamento. Aí ele diz no versículo 14, também se assemelha na prática do que eu estou falando, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. Ok? Ele fala sobre processo de transformação. No início, aquilo que é entregue são bens e talentos. Mas, curiosamente, isso vai se transformando em prestação de conta monetária. Chega como bem e talento, mas a prestação de contas diz o que você fez com o meu dinheiro. Ok? Nas mãos do Senhor são bens e talentos. Nas nossas mãos devem ser multiplicados com caráter financeiro. Ok? O Senhor aqui, ele entrega aos seus servos os bens que estão carregados de valores espirituais, com potencial de resposta financeira. Gente, isso é muito sério. Para quem pastoreia efetivamente, copastoreia, para quem precisa falar de finanças, para quem precisa falar de habilidades em prestação de contas e demonstração de dons, chegou como talento, mas a prestação de contas será financeira. É o quanto nós iremos produzir. Eu vou te explicar por quê. Vamos avançar um pouquinho que eu vou te dar um extra hoje, precioso nessa aula, tá bom? Versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Em nenhum momento ele disse para aquele que recebeu 1, como você não pode nada e você é ruim de serviço, vou te dar 1 só. Não. Ele diz assim, você é capaz de 1, mas é capaz. A capacidade está para quem pode 5, a capacidade está para quem pode 2, a capacidade está para quem pode 1. Ele nunca disse para aquele que recebeu 1, como você não dá conta mesmo, fica com um só e tá bom demais. Não. Capacidade. Nas mãos dos servos, os bens, eles chegam como talentos. São bens e talentos espirituais que vêm do Senhor. E eles são distribuídos conforme a capacidade. Qual é a pauta, gente? Qual é o critério da capacidade? Mental e emocional de cada um. Até aqueles que mentalmente parecem fracos ou desmerecidos socialmente, diante de Deus, são mentalmente capazes para um talento em particular que eles carregam, porque eles representam uma geração inteira. Ninguém pode ser diminuído em propósito. Se o Senhor permitiu respirar nessa vida, esse indivíduo, seja qual for, com muita potencial mental ou com pouco, porque a gente mede, à medida daquilo que a gente acha que é intelectualidade, tem um padrão muito exclusivo, porque a gente tem a medida de inteligência e a gente se limita por aquilo que a gente acha que é inteligência e capacidade. Deus não funciona assim. Ele coloca um equilíbrio. Tem 5, tem 2, mas tem 1. Tem 1, mas tem 1. E eu confio. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Você vê que diferente da parábola das minas de Lucas 16, aqui eles têm a capacidade de dobrar. Em Lucas 16, a parábola das minas é para multiplicar. Na parábola das minas, eles recebem 1 mina e multiplicam em 10. Aqui o que recebe 5 dobra para mais 5. Tá? Em um determinado momento, talentos já foram os bens de Deus. Exclusividade de Deus, mas agora são dons que vocacionam os homens, que dão vocação às mãos e às pessoas que recebem. E segundo o texto, a palavra de Jesus, todo talento e todo dom de Deus é para ser negociado e não admirado. Não faça esse caminho inverso, estúpido. Muita gente procura admiração para os seus talentos.
aplauso e reconhecimento que ostenta. Enquanto uns estão buscando admiração e aplauso, outros estão negociando e prosperando e transformando isso em benefícios, inclusive de resposta financeira para ele, sua família e para a própria igreja. Versículo 17. Da mesma sorte, o que recebe 2, granjeou também outros 2. Quer dizer, semelhante ao primeiro, o que recebeu 2 talentos, entendeu o seu talento, começou a negociar e dobrou, semelhante ao primeiro. Gente, o que recebeu 2 fez igual ao que recebeu 5. Era só dobrar. Era só dobrar. Lembra quando eu ministrei sobre os homens que esperavam na praça, da 1/10 hora, que entraram no trabalho e ganharam igual aos que começaram primeiro? Porque o preço não era pelo tempo que você trabalhou, mas a resposta que você deu para o momento do trabalho e a sua perseverança até o fim. Por isso que eles ganharam igual. Então, o que recebeu 2 também dobrou. Então, ele fez a mesma coisa que o primeiro, que também dobrou. Não é que um fez 4 e o outro fez 10. Eles dobraram. Esse era a responsabilidade. Então, você não pode nunca, jamais se medir por ninguém. Se medir por ninguém. É de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça, de vitória em vitória. A hora que eu te encontrar amanhã, você tem que estar um pouquinho mais além, um pouquinho mais acima de onde você estava ontem, porque você aprendeu um pouco mais e seguiu dobrando o seu talento. Ok? Não importa quantos talentos nós temos recebidos, a meta de Deus, segundo Jesus, é sempre dobrar. Versículo 18. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Percebe que a parábola começa com bens e talentos, dons e talentos, e termina com dinheiro? Nós recebemos bens e talentos que se transformarão em dinheiro. O resultado, ele é financeiro, sim, também. Então, pelos dons e talentos que nós recebemos de Deus, é que nós devemos viver a cada dia a transformação e a prosperidade pelo nosso trabalho, pela habilidade do nosso dom e pela nossa fidelidade com Deus. Tudo isso está incluído. Então, às vezes, por achar que no momento parece pouco demais, a gente desiste de multiplicar esse pouco. Não funciona assim. Muito tempo depois, versículo 19, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. O Senhor vem para prestar contas com aqueles que transformaram bens em talentos e talentos em resultado financeiro. Versículo 20. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Os bens que foram transformados em talentos, talentos que foram dobrados, representam a fidelidade no pouco. A fidelidade no pouco resultará na administração do muito. Aí agora veja o versículo 21 até o 24 que diz: E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Meu Deus, isso é muito forte. Qual é o gozo do Senhor aqui? Por que precioso aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos? Porque é precioso para Deus aquele que descansa no Senhor, tendo cumprido todo o seu propósito nessa vida. Não é porque era um bom crente, um crente coitadinho, ou um crente legalzinho. É precioso para o Senhor os que descansam nele, tendo cumprido todo o propósito pelo qual passaram a existir nessa vida.
E porque cumpriram todo o propósito, recebendo bens e talentos espirituais, foram transformando esse talento e produzindo resultados que sustentam a honra de Deus, da casa de Deus, das suas próprias casas como família, que é a honra da casa do servo do Senhor e a honra à casa do Senhor do servo. O versículo 25 diz: e atemorizado eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Sabendo de como era rigoroso a prestação de conta e a justiça do Senhor, quer dizer, gente, infelizmente, conhecer e temer o caráter de Deus, ou se ocupando da palavra de Jesus, conhecer e temer o caráter do Senhor, não nos satisfaz em nada se nós não produzimos com o nosso talento aquilo que ele espera que seja para a glória dele. Então tem muita gente na igreja que é temente ao caráter da santidade de Deus, mas não produz nada pelo reino de Deus. Não produz nada, não deixa nada à mesa, não deixa nada na casa, não produz por ninguém, para ninguém, nem por sua família, muito menos. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Gente, isso aqui é muito forte. Os bens e os talentos aqui, os bens e os talentos que nós recebemos de Deus, nós devemos transformá-los e produzir em tal ponto que, inclusive, a colheita seja a prosperidade financeira também. Para que haja transformação, nós devemos negociar os nossos talentos. Quem esconde talento, tira de circulação os bens do Senhor e os torna inúteis. Inúteis. Se nós não podemos transformar os nossos talentos, pastor, eu não faço ideia do que fazer, eu só sei que tenho que fazer, nós temos que entregá-los nas mãos de quem pode transformá-los por nós. É aqui que entram os banqueiros. Quem são os banqueiros? Banqueiros são mentores, para quem você pede ajuda. Banqueiros são pessoas aptas para transformar os talentos em valores que nós carregamos e não sabemos como fazer. Os banqueiros de Deus são as pessoas que fazem por nós aquilo que nós não podemos. Mas para isso, nós precisamos conectar com elas. E, em alguns casos, até contratá-las. Precisamos investir nelas. Para que no dia da prestação de contas, quando o Senhor nos prestar contas, nós tenhamos o que apresentar com juro. Mas por que muitas vezes muitas pessoas não compartilham, não se conectam, não contratam? Porque, segundo Jesus, no justo compartilhar, quando o galardão for entregue, será dividido por dois, por você e com quem você compartilhou. Algumas pessoas, elas têm, por exemplo, dinheiro para abrir a sua própria empresa. Mas só porque você abre a sua própria empresa não significa que é você que vai liderá-la. Isso é uma vaidade estúpida, gente. Às vezes, só o que você tem é o dinheiro para abrir aquela empresa, mas quem vai liderar é um funcionário que você tem. E que, às vezes, o dono, né, o proprietário, o patrão, né, tem a mania de perseguir aquele funcionário só porque ele é muito mais inteligente. Ele é um banqueiro de Deus colocado na sua vida e você talvez não sabe disso. Ou talvez você não quer dividir os resultados. Então, assim também são com ministérios, na igreja. Então, tem pessoas que estabelecem líderes da igreja por sua própria vontade, força, condição e vaidade. Então, algumas pessoas são estabelecidos ali por sua própria força, condição e vaidade. Mas como Deus ama muito o povo que vai nesse ambiente e a igreja é de Deus, no meio desse povo ele coloca geralmente pessoas que têm condições de conduzir ministérios e departamentos com maior habilidade. Mas por causa do medo e da inveja, às vezes essas pessoas são jogadas para fora. Então, são banqueiros de Deus para nos ajudar. Precisamos ter a humildade para reconhecer.
Porque a prestação de contas, quando acontecer, o galardão ele é justamente compartilhado. E às vezes não se quer compartilhar. Então, Jesus está contando nestas palavras que é impossível estar conectado dele e não servir. E se a gente tem uma habilidade para fazer, ou sabe como fazer, e não estamos conseguindo multiplicar esse dom, esse talento, nós temos que pedir ajuda. Por um tempo ajuntamos, quem sabe para pagar um curso, um mentor ou uma orientação em particular que nos vai abrir a mente e nos acelerar no processo. Pastor, eu acabei de casar, estou perdendo meu casamento, está por um fio. Você não é obrigado a saber tudo. Procure alguém maduro que tem um casamento exemplar e pergunte para ele como é que se multiplica a felicidade de um lar, por exemplo. Pastor, não sei como trabalhar com os meus filhos, como é que funciona? Procura alguém de confiança, idôneo, que você conheça no seu ambiente de relacionamento e os vê felizes e prósperos com os seus filhos. Pergunte a eles como isso foi possível. Qual é a lição ali? Entendeu? O Senhor está dizendo, pergunte para que o seu talento seja multiplicado. Aí olha só como é duro isso, ó. Versículos 28 e 29. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Rapaz, essa transferência de dom, habilidade e graça e benefício acontece frequentemente, porque a qualquer que tiver dado, terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Aquele que produz na multiplicação dos seus talentos, receberá além do seu direito. Porque ele receberá das mãos do Senhor do talento aquilo que nós chamamos de graça sobre graça. O versículo 29 está dizendo, ele está mostrando a diferença entre o que produz e o que de forma responsável e aquele que simplesmente exerce o seu ministério de forma miserável. Haverá uma transferência, mas porque tem muitos lá, tem muito lá e tem pouco aqui? O Senhor sabe do depósito, da habilidade do serviço, da capacidade de multiplicar e fazer abundantemente mais, em todas as áreas, ministerial, familiar, profissional, enfim. Aí o versículo 30, duro, diz assim, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E aqui eu quero destacar algumas coisas para você entender, antes de eu entrar no julgamento das nações, que é o bloco final. O servo inútil é todo aquele que entrega somente o que recebeu, sem produzir nada mais. Pastor, mas pelo menos eu estou indo no culto, está aqui a minha vida, pelo menos estou mantendo minha família em casa e meus filhos estão perto de mim. Isso aí ele já lhe deu, a sua vida já está em você. Então, para Deus, aquele que não multiplica o que recebe dele é inútil. Ele quer entregar somente aquilo que recebeu sem produzir nada. Senhor, aqui está a minha vida. Isso é mais do que previsível. Porque a vida eu já te dei, diz o Senhor. E o destino é tão duro, porque o destino será o inferno. Não sei se você consegue perceber como isso é forte. Por que as pessoas aqui foram lançadas no inferno nesse instante? Porque deixaram de produzir e multiplicar os seus dons e talentos que Deus lhe deu. Então, duas coisas importantes. Primeiro, o céu poderá ser perdido, sim, pela incapacidade de multiplicar e produzir frutos através dos dons que você recebeu. Isso é muito forte. Por que nós servimos? Nós servimos porque é a natureza de Deus. Em que condição nós servimos? Nós servimos em amor. E a quem nós servimos? Nós servimos a todas as pessoas. Aí você me pergunta, por que o resultado final de todo bem e talento de Deus é financeiro? Quando Jesus diz aos seus discípulos, pobres sempre tereis entre vós, a mim nem sempre. Jesus não está dizendo, pode deixar que em algum momento a igreja se responsabiliza e resolve a pobreza do mundo. Você sabia que não é responsabilidade da igreja resolver a pobreza de ninguém? E tampouco é interesse e plano de Deus resolver a pobreza do mundo. Não estou falando do espírito de miséria. Qual que é a diferença? A miséria é o indivíduo que tem o talento e a habilidade para fazê-lo multiplicar e não faz. A pobreza é uma condição estratégica de Deus para produzir um encontro. A pobreza é uma condição estratégica de Deus para produzir um encontro. O encontro com a riqueza.
Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você percebe que há muito nas mãos de pouco, é porque há pouco nas mãos de muito. E na visão como igreja, como família espiritual de Deus, a visão que nós temos dessa realidade é completamente diferente, porque agora a gente vê como Deus vê. Então, todas as vezes que as nossas mãos estão muito cheias, é porque as mãos de alguém estão muito vazias. Então, toda prosperidade por causa de um dom, de uma habilidade multiplicada, não é para nos vangloriar e não é para sermos admirados. É para ser compartilhado. Não significa que você precisa pegar o que você ganhou com muito esforço, com muito trabalho, e simplesmente jogar fora e dar na mão de gente irresponsável que não tem o mesmo empenho e a mesma disciplina que você tem. Mas quando nós pegamos dons e talentos, quando nós pegamos bens e talentos, e nós usamos isso, e temos a capacidade de multiplicar de tal forma que o resultado é financeiro, porque é isso que diz o texto, quando a gente vê a sobra, a gente precisa em algum momento parar e dizer, Senhor, eu devo servir a vida, eu preciso servir a vida de quem para que haja um equilíbrio, para que haja misericórdia, para que o nome de Deus seja glorificado. Então é você olhar para alguém do seu lado e perguntar, você trabalhou essa semana, você comeu essa semana, seus filhos comeram essa semana, a sua luz está paga esse mês, a sua água está paga esse mês, o seu aluguel foi atrasado, você está bem de saúde, você notar alguém do seu lado que por causa da sua limitação de condição e recurso financeiro, mas o seu favor multiplicado, você possa dizer, olha, eu não tenho tudo, não posso pagar tudo para você, mas está aqui uma ajuda e a carga fica mais leve. Por isso, bens e talentos, eles refletem condições de resposta financeira, porque aquilo que você multiplica sendo de Deus, em algum momento vai te dar uma estabilidade tal que você vai poder compartilhar. Versículo 31 até o 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns para os outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Olha isso. Versículo 33. E porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Vamos entender um pouquinho isso aqui de forma bem simples, porque a ideia do Abba Club é uma interpretação prática, criativa, revelada, fácil, não sistematicamente teologizada, mas que você entenda no texto a verdade de Deus e possa facilmente comunicar isso com as pessoas. Nós temos aqui um cenário de julgamento das nações. Esse cenário é o cenário que acontecerá durante o reino messiânico de Cristo, milênio, que durará 1000 anos, ok? A adoração, ela terá como base o seguinte comportamento. Terá que vir para Jerusalém para adorar a Cristo. Então, Jesus está trazendo profeticamente aqui, nesse ambiente em que ele fala, porque ele está intenso, é uns instantes finais aqui na versão de Mateus. Ele está trazendo os Salmos de número 149, e ele está trazendo a palavra de Zacarias 14:16. Se você ler Zacarias 14, o verso 16, você lê assim, ó. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém deverão subir de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar com ele a festa dos tabernáculos. Então, dos versículos 31 ao versículo 33, o Senhor está introduzindo uma visão rápida de todo o ambiente do milênio. Quando o texto ele menciona ovelhas e bodes, Deus ele irá suscitar uma nova geração. Gente, são 1000 anos, literais. A igreja já está reinando com Jesus, a igreja dos vencedores. Muita gente morreu na grande tribulação, muita gente vai morrer ao longo do tempo, porque são 1000 anos. São 1000 anos. Nesses 1000 anos, a igreja servirá, semelhante aos anjos, como mensageiros sobre toda a terra. Deus irá suscitar uma nova geração que conhecerá a Deus, conhecerá o Senhor, certo? Mas também haverá entre eles aquilo que ele chama de raça antiga,
que no finalzinho do milênio, Satanás será solto para desespero de todas as nações. Satanás sendo solto nos instantes finais do milênio, ele conseguirá confundir essa raça antiga, ok? Trabalhará nessa gente e acontecerá, por causa do tumulto e da influência de Satanás aqui, eu estou em Apocalipse 20, gente, capítulo 8, versículo 9. Então a batalha de Gog e Magog. Com essa geração aqui. Então ele está falando sobre este tempo do fim. Como ele está falando com fariseus, saduceus e discípulos, ele está falando uma linguagem profética para eles. E ele está falando isso no Monte das Oliveiras. Então ele está dizendo, ao dia que vocês me verem de novo nesse monte, será para reinar sobre uma geração até que Gog e Magog se confronte e Satanás engane os últimos. Porém, eu terei uma geração fiel que me conhecerá no milênio e eu os colocarei à minha direita. Isso é, quando a gente passar o final do Apocalipse, você vai entender lá nos livros. O Apocalipse, se eu não me engano, já está pronto até o capítulo 13, porque isso dá muito trabalho. E eu estou finalizando ele paralelo às aulas online, ok? Mas você pode assistir quando você quiser no clube. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembre-se que a gente está num ambiente de 1000 anos e uma geração nova foi feita. Desde a fundação do mundo. Aí vamos para o... Deixa eu comentar uma coisinha aqui sobre o 34, que é importante. O direito de acessar o reino será dado a todos aqueles que jamais deixaram de atuar de forma prática nos dias do milênio, debaixo da influência de uma fé em Cristo. Ok? E essa é uma promessa feita à igreja, Efésios capítulo 1, versículo 2 a 5, e ela será estendida às nações da terra no período do milênio que reconhecerem o governo de Cristo. À direita de Deus vai estar essa nova geração que nascerá e crescerá durante os 1000 anos. À esquerda estará o que Cristo chama de a velha geração daqueles dias, também chamada de joio. Esse é o momento da separação, é para esse tempo do milênio. Ok? Isso vai acontecer já no final dos 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e 9. A nova geração conhecerá o Senhor. Com a manifestação, gente, presta atenção. Se hoje, com o Espírito Santo na igreja, a gente tem acesso homeopáticos, acessos tensos, relâmpagos de revelação, com muita dificuldade, com muita leitura e com muita oração. Aí você diz assim, cara, Deus me revelou um negócio aqui, Deus me revelou um negócio aqui. No milênio, o conhecimento de Deus será muitas vezes maior. A Bíblia diz que serão como as águas do mar que cobre a terra. Então as pessoas não terão como dizer que não entendem o que está acontecendo. Eles entenderão infinitamente mais, por causa da presença de Jerusalém e o governo do próprio Senhor. Certo? Então vamos lá para o 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Eu sei que a gente gosta de usar textos como esse, por exemplo, para sermos emergentes no quesito ação social imediata. Está correto? Claro que está. Também serve. Mas isso aqui é profético. Quando Jesus diz aqui, versículo 35, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Esse texto aqui aponta para 3 momentos do verbo ao longo da Bíblia. Quando eu digo verbo, Jesus é o verbo. Você precisa ler de Gênesis e Apocalipse, estando atento, especialmente no Antigo Testamento, às manifestações do verbo. Por exemplo, o verbo estava em Davi, quando ele esteve faminto. E a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 a 4, que Aimeleque lhe deu de comer. Ele está suscitando a memória de Davi, o Espírito de Cristo, por antecipação. Quando ele diz,
quando ele fala sobre justiça, ele teve sede de justiça, por exemplo, diante do poço de Jacó, quando a samaritana lhe deu água de beber, João 4:39. Ele necessitou de hospedagem. E a Bíblia diz que Maria precisou dar à luz entre os animais. Foi esse o ambiente em que ele foi recebido. Ele está instigando os fariseus e os discípulos para dizer: olhe a minha trajetória. Ele continua dizendo: estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e me foste ver. Ele estava dizendo, ele estava apontando para a cruz. Ele estava mostrando a nudez da cruz que poderia ter acontecido, porém José de Arimateia o cobriu com um lençol limpo. Jesus esteve enfermo com as nossas enfermidades, desde a cruz até a sepultura. Quando Cristo morre na cruz e vai para a sepultura, ele carrega todas as enfermidades. E aí ele termina dizendo assim, ó, e você não foi me ver, mas ele está dizendo assim, ó, as Marias, ou melhor, e fostes me ver, ele está dizendo a condução da dor, da cruz ao sepulcro, mas na ressurreição da manhã, as Marias não o deixaram sozinhos. Então isso é profético, ele tá apontando para o tempo do fim, já vai chegar a crucificação. Então a gente tem que olhar nesse prisma, não podemos só isolar o texto e pensar, é uma obra social que ele está reclamando aqui. Ele tá reflexivo, resoluto sobre o que está acontecendo. Versículo 37, então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Olha só, os justos e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber. Jesus viveu, gente, em todos os seus irmãos, em cada pequenino da Bíblia. Jesus passou por todas as necessidades, porque Jesus passou a fome na fome deles. Jesus passou o frio no frio deles. Jesus foi angustiado na angústia deles. Jesus esteve em Lázaro, quando na casa do rico ele comia migalhas que caía da mesa do rico. Sabe onde Jesus esteve? Jesus, eu não sei se você se lembra, porque é um texto assim bastante pouco lido, a menos que você goste muito da história de Davi. 1 Samuel capítulo 30, versículo 11 a 16, ele esteve naquele egípcio faminto e sedento que encontrou Davi em desespero por causa dos amalequitas, e a Bíblia diz que Davi o restaurou, deu-lhe de comer, permitiu que ele dormisse entre os seus soldados e transformou aquele egípcio em um soldado útil, que mostrou aonde a horda inimiga estava. Jesus estava ali. Jesus está profético nas suas palavras e ele está poeticamente evocando essa manifestação do que era ser o verbo. Versículo 38, e quando foi que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Jesus esteve na necessidade de todo moribundo dos seus dias. Ele esteve no necessitado de hospedagem, quando ele estava jogado. E ele foi visto apenas pelo bom samaritano, depois de ter sido abandonado e desprezado pelo sacerdote, pelo levita. Então, o bom samaritano o toma, o cuida, e o leva, e o deixa hospedado, e o cobre, prometendo que em breve voltaria. Oh, meu Deus! Versículo 39. E quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fostes e fomos ver-te? Quando na cruz ele ficou enfermo pelas enfermidades de toda a humanidade. Quando ele foi preso numa sepultura que não lhe pertencia. As Marias jamais o deixaram lá. Ele esteve preso com Daniel na cova dos leões e Nabucodonosor foi obrigado a ir visitá-lo pela manhã. Jesus está dizendo no versículo 40, e respondendo o rei lhes dirá, porque ele tem resposta. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, porque Jesus está na representação da dor de cada pessoa menosprezada, diminuída, humilhada. Muitos homens e mulheres da Bíblia viveram com antecipação a vida de Cristo nos seus dias. Esses eram os pequeninos. Jesus chama de os pequeninos irmãos. Pastor, estou ficando meio confuso. Gente, 1 Pedro, pega lá comigo.
1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Versículo 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes dava de seguir. Versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Jesus está dizendo, todos os homens e mulheres que em algum momento sofreram todas as transgressões, Cristo estava nessas transgressões, Cristo estava nessas feridas, era uma representação dele. Versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pessoal, a negligência a qualquer dom e a qualquer talento, lembre-se que toda essa conversa está por causa das virgens e do encontro da noiva e do noivo. Tenha sempre em mente o início da conversa. A negligência a qualquer dom ou talento que o Senhor nos confiou poderá ser o motivo da condenação no futuro. Deus nos chamou para servir. Eu vou repetir. Por que nós servimos? Porque é a natureza de Deus servir. Como é que nós servimos? Nós servimos sempre em amor. A quem servimos? Servimos a todas as pessoas, de Pedro a Judas, não importa. Sirva as pessoas. Toque as pessoas com o transbordar de Deus. Seja 1, seja 2, seja 10, seja 1.000, seja 5.000. Gente, Deus ama pessoas e nós somos chamados para servir pessoas. É impossível servir a Deus sem servir alguém humano, ser humano. Por isso Deus espera que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, pois a única forma de provarmos que amamos a Deus é demonstrando esse amor ao nosso próximo. Servir, servir, servir. Versículo 42, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Jesus teve fome de justiça no julgamento, por todas as deliberações ilegais. Jesus teve sede na cruz e lhe deram vinagre. Perceba, ele gravita, presente, passado e futuro. Ele já está tomado por um ambiente de eternidade. Versículo 43, sendo estrangeiros, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo na prisão, não me visitastes. Não havia para Jesus um lugar digno, aonde ele pudesse nascer. Foi em meio aos animais que Maria deu a ele a luz. Na cruz, disputaram os seus vestidos. Nos dias da sua paixão, ele esteve enfermo. Gente, Jesus esteve enfermo com todas as nossas enfermidades. Colocaram ele numa sepultura fria. E todos os seus discípulos naqueles dias o abandonaram. Ele precisa ser intenso. Você percebe que o discurso dele é rápido, as palavras estão sendo intensas e fortes, ele não dá muitos detalhes. É como se realmente fosse um chamado para famintos. Versículo 44, então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Ele estava passando por todas as privações. Eles não foram capazes de vê-lo nos seus pequeninos irmãos. Mas quando perguntarem para ele, ele vai responder. E vem a resposta dele, versículo 45. Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus, ele tem sede, ele tem fome, ele deseja ser hospedado.
ele também fica enfermo, ele também fica aprisionado, intimamente aprisionado com as pessoas que sofrem a injustiça desse mundo. Então, toda a justiça que completamos e tudo aquilo que fazemos para amenizar, para aliviar, para pelo menos dizer a alguém, graças a Deus. Você já viu o que acontece quando você ajuda alguém? Você já viu o que acontece quando você serve alguém? Geralmente, essa pessoa diz assim, graças a Deus, porque você chegou. Graças a Deus porque você me viu. Graças a Deus porque você me alcançou. Eu sempre conto uma experiência com o meu filho Arthur, quando eu quis ensinar para ele na prática o que era generosidade, a diferença da generosidade. A generosidade é ir mais além. Você provoca um estado de devoção automático na pessoa. Nós paramos num farol aqui nos Estados Unidos, vi um senhor mendigando, um homeless, precisando de comida, e na plaquinha dele dizia assim, eu preciso comer e estou com fome. Aí eu olhei para o Arthur e falei assim, Arthur, se eu der para aquele senhor ali $5, o que você acha que ele vai dizer? E o Arthur disse, rapaz, ele vai agradecer, ele vai dizer obrigado. Eu falei, e se eu der para ele $20, o que você acha que ele vai dizer? Rapaz, eu acho que ele vai ficar muito, muito obrigado. Falei, vamos fazer um teste? Vamos. Quanto que a gente dá? 5 ou 20? Ah, pai, dá o 20 que eu quero ver o que ele vai fazer com o 20. Quando eu peguei $20 e dei para aquele senhor, ali no farol, onde eu estava, ele tirou as placas das mãos, dobrou os joelhos, levantou as mãos, e a primeira coisa que ele disse foi, thank you, God. Obrigado, Deus. Graças a Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim, Deus te abençoe, muito obrigado. God bless you, my friend. Thank you so much. Percebe? Quando você vai mais além e você tem gesto de generosidade para pessoas menos favorecidas, você arranca deles, graças a Deus. E esse dom nunca é esquecido. Jesus irá cobrar pecados locais, pecados nacionais, sociais, de toda uma nação. E Jesus condenará nações inteiras por causa da negligência em não escolher olhar para os menos favorecidos. Porque na dor de cada indivíduo, Jesus ali está. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, minha gente. E aí está Mateus, capítulo de número 25, em caráter devocional fácil, bem fácil, porque eu não fiquei teologizando ou vasculhando sistematicamente a Septuaginta ou as raízes gregas. Não. Fácil. Para você ler, explicar, compartilhar, pregar. Então, assim que o vídeo fica pronto e sobe para os alunos, para que você possa, como aluno, ver quantas vezes você quiser, também sobe as minhas observações pessoais que eu fiz da aula. Você pode baixar o seu PDF, fazer sua própria apostila e usar para fazer aí um final de semana, um seminário sobre Mateus 25. Olha só, um seminário de Mateus 25, com no mínimo 50 alunos, com direito à apostila e um valor justo por aluno de pelo menos, vamos colocar 100 alunos com direito à apostila, vamos colocar aí R$50. Dom, talento, que resulta em condição financeira servindo pessoas. Quando eu comecei a pregar, as pessoas não me convidavam porque eu era muito novo. Então eu pregava prego desde os meus 14 anos de idade. E ninguém queria me ouvir pregar. Porque na minha época, só os coronéis, né, os generais mais velhos pregavam. E eu era muito novo. Então eu era um pregador de rua, de final de semana, tocava na banda da igreja, eu era o pregador da banda. Tocava trompete na banda da Assembleia de Deus e eu era o pregador da banda. Aí quando a gente ia para congresso, quando faltava um pregador, o pessoal dizia, ó, tem um rapaz na banda que prega. E eu gostava de pregar, eu fazia isso. Aí eu precisava, eu casei muito novo, graças a Deus casei bem, hoje eu vou completar já 30 anos de casado, né? Só que eu tinha que manter minha família. Eu era formado em contabilidade, trabalhava na frigobar Sadia da minha cidade, mas eu precisava pregar e ter uma renda a mais. Logo que eu casei, eu vendia pão, com toda a formação que eu tinha.
Meu avô dizia, meu filho, você pode não ter a carteira assinada nem um dia da sua vida, mas você não pode ficar um dia sem trabalhar. É diferente. Você pode nunca assinar a sua carteira, mas sem trabalhar você não fica nem um dia. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um curso. Quem lembra do pastor Gilmar Santos de Goiânia? Eu passei terno do pastor Gilmar, assim, ó, pastor Gilmar novinho. Eu sempre fui caseiro, por causa da minha mãe, sou filho único, então a gente, filho único, aprende a fazer muita coisa em casa. Eu passava terno do pastor Gilmar. Um dia eu vi o pastor Gilmar ministrando um curso sobre namoro, noivado, sexo e casamento à luz da Bíblia. Fui lá, frequentei o curso. Cheguei para o pastor Gilmar e falou, pastor, eu posso desenvolver um curso baseado na sua apostila? Ah, meu filho, você pode. Peguei aquela apostila, reescrevi ela, coloquei minha linguagem e durante aproximadamente uns 2 anos, eu vivi de um seminário para jovens. Eu vivi de um seminário para jovens, onde eu dava uma apostila, onde eu dava um certificado, não pedia oferta da igreja. Todo pastor tinha problema nessa área com os jovens naquela época. E aí, então, eu dizia, deixa eu ministrar para os seus jovens. O senhor não precisa me dar oferta. Eu dou uma apostila com um certificado, na época, por R$10, por exemplo. Um dom, multiplicando, servindo, resultado financeiro. Aí, depois que eu dava o seminário, que geralmente acontecia nos sábados à tarde, o pastor dizia assim, você não prega, não? Eu falava, eu prego. Ah, então vou fazer um culto especial à noite e já prega logo de uma vez. E ali eu pregava. Por muito tempo eu trabalhei com crianças, eu e a minha esposa, em escola bíblicas de férias. Às tardes dos sábados, nós cuidávamos das crianças. Só que os pais à noite não tinham o que fazer. Aí eu dava uma jogadinha, eu dizia assim, ó, se o senhor quiser eu posso pregar de noite. E ali eu desenvolvia. Ali eu desenvolvia. E ali eu estudava, lia meus livros, fazia minhas apostilas e vendia no final da reunião. O meu dom multiplicado servindo pessoas, gerando recursos financeiros. Esse conteúdo que você está recebendo aqui, baixa ele, escreve um livro, gera uma apostila, oferece aí para algum ministério que precisa de uma ajuda, torna-se um especialista em alguma área em particular. Eu vivi muito tempo assim. Eu tenho um livro chamado Princípios da Honra. Princípios da Honra. Eu nunca editei ele por editora, ele era independente. Eu vendi sozinho em 2 anos 22 mil livros, só dando aula. Só dando aula. 150 pastores, 200 pastores, só dando aula. Então, tudo aquilo que você pega no seu tempo, pastor, eu não sei o que fazer. Torna-se um especialista, adquire conhecimento. Torne-se hábil e compartilha isso com alguém. Eles vão te honrar. E aquilo que você mais faz, melhor você vai fazer. Então, isso vai se tornando um talento multiplicado que você não deixa ele perdido e ele vai respondendo para você financeiramente. Alguns conselhos aqui, tá bom? Priscila, querida, Ted, cadê vocês? Meu time querido, nós Estou estamos aqui, aqui pastor. concluindo essa aula. Eu gostei. Você gostou, Ted? Achei maravilhoso. Estou feliz demais. Pessoal, eu sei que já está tarde, mas alguém deseja fazer alguma pergunta muito específica, pertinente ao conteúdo em particular? Porque às vezes você absorveu e está digerindo, mas se você quiser, lembrando que você pode também, no vídeo dentro do clube, perguntar ali no chat, na parte de baixo, e a gente vai te respondendo conforme conforme nós vamos te acompanhando. Maravilhosa mensagem, foi uma benção, obrigado, Leila. Muito forte mesmo, sem tradução do hebraico. Valeu, Vaguinho. Acho que é o Vaguinho, Wagner. Pri, querido, obrigado. Obrigado, coração queimando. Obrigado pelos comentários aqui do chat. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.